Vindo à Câmara Municipal de Jacareí. Nesse instante, às 15h20, damos início abrimos a presente audiência pública destinada à demonstração do projeto de lei de autoria do prefeito Isaías Santana, que trata da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentária, que é o embasamento para a elaboração da lei de orçamento para o próximo ano. Conforme o edital número 09 de 2019, publicado no Boletim Oficial do Município, número 1257, de 24 de maio de 2019. Registro que essa audiência pública é conduzida pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento desta Casa, composta por mim, vereador Arildo Batista, Lucimar Ponciano, e também pelo vereador Paulinho dos Condutores. Agradeço aqui a presença do senhor Celso Florencio, secretário de Governo. Na pessoa dele, cumprimento todos aqui que compõem também a equipe de Finanças e Orçamento da Prefeitura Municipal de Jacareí. Quero agradecer a presença do vereador Valmir, do vereador Juarez, do vereador Abner de Madureira, doutora Márcia Santos, esqueci mais alguém? E também dos vereadores jovens aqui, da Câmara Jovem, o João e o Rafael. Obrigado pela presença e agradeço também aí a presença das pessoas que estão nos acompanhando pela TV e pela internet. Nesse instante, quero convidar aqui o senhor Celso Florencio para que faça a explanação da Lei de Diretrizes Orçamentária para o ano de 2020. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais vereadores, público em geral, as pessoas aqui presentes, telespectadores da TV Câmara Jacareí. Hoje a gente cumpre, cumpre a audiência pública da Lei de Diretrizes Orçamentárias, onde a gente dá as diretrizes que serão tomadas para o orçamento do próximo ano, que vão regir o próximo ano. A gente elabora a LDO em março e abril, A gente faz, por um lado, as expectativas de receita e, por outro lado, as expectativas de despesas e para onde vão caminhar essas despesas. Muitas vezes elas têm que ser revistas, então é comum que a gente reveja, porque o cenário de janeiro e março é diferente de setembro e outubro, quando é realizada a lua. Então hoje a gente vai demonstrar na projeção de receitas que a gente tinha uma expectativa, que foi dentro das expectativas de mercado, mas que tem sido sucessivamente frustrada. A economia não tem ido conforme a expectativa. Então, a gente provavelmente vai fazer uma revisão na lua, uma revisão para baixo. Infelizmente, a gente gostaria que o país estivesse crescendo mais, mas infelizmente a economia não está avançando. Se por acaso chegar setembro a economia tiver acelerado, a gente revê para cima, Mas então só para contextualizar o porquê que as pessoas vão olhar os dados das projeções de receitas, vão ver que hoje está com um cenário diferente, mas é que a lei foi enviada dia 30 de abril para casa, então tem essa diferença. Pode passar. Pode passar. Como eu disse, a LDO dá a diretriz do que vai ser o próximo ano e dá um pouco de clareza, permite a gente colocar um pouco de metas, para o próximo exercício. Pode. Aqui a questão das receitas, A gente abriu um pouquinho as receitas para as pessoas terem um pouco de conhecimento de como é composta a receita do município, Então, de receitas arrecadadas pelo município, da arrecadação municipal, a gente está falando de um total de mais de 227 milhões de reais e de repasses, tanto do governo federal quanto do governo estadual, 350 milhões de reais, mais de 350 milhões de reais, totalizando aí um subtotal de tesouro, mais vinculados de 581 milhões de reais. Qual que foi a base de cálculo que foi utilizado na receita? A gente trabalhou com PIB de 2%. No começo do ano, a expectativa era do PIB de 2%. Infelizmente, no primeiro trimestre, o PIB veio negativo, veio menos 1%. Então, provavelmente, a gente vai revisar um pouco para baixo o PIB, Mas inflação
3,89, que era a inflação pelo relatório do Banco Central, um incremento de ISS de 3%, né, e o IGPM também de 4,73, né? No caso, a gente utilizou o IPCA, que é do BGE. O IGPM ele é da Fundação Getúlio Vargas. Então, aqui, destaque, a gente tem IPTU, uma expectativa de arrecadação de 63 milhões de reais. De ISS, uma expectativa de arrecadação de 86 milhões de reais. Aqui vale lembrar que na arrecadação do IPTU, como foi promessa de campanha do prefeito de não haver aumento do IPTU para os próximos 4 anos, então aqui não está sendo considerado o aumento do IPTU. O aumento que tem aqui é aumento de base, não de valor. E, por fim, nas transferências, merecem aqui destaque o Fundo de Participação dos Municípios, 71 milhões de reais, e o ICMS, que está na casa de 310 milhões de reais. Pode passar, por favor. Esse é para o lado das despesas. Se a gente vê as receitas, agora a gente tem o lado das despesas, né? Como que serão alocadas essa arrecadação. No eixo da saúde, a gente está aí saindo de uma lua em 2019 de 228 milhões para a LDO de 245 milhões. Aqui está inserido o início dos atendimentos na UBS Central, ampliação dos atendimentos em consultórios nas UBSs, ampliação do atendimento das UBSs até 22 horas, né, mas isso depende também de autorização do governo federal, a reforma da infectologia, reforma da farmácia municipal e também um maior repasse para os hospitais municipais. Dentre as reformas, né, a gente listou algumas aqui que já estão em andamento. Pode passar, por favor. Algumas que já estão em andamento, mas que também continuarão no próximo ano. Né, grande parte aqui das unidades de saúde da família vão ter reformas para o próximo ano. Na educação, a gente sai de um investimento de 231 milhões para 237 milhões de reais. A educação, a gente está trabalhando na casa de 26% do orçamento. Então, 2017 foi 25,5%, 2018 a gente fechou em 26%, 2019 a gente espera fechar em 26% do orçamento e 2020 também chegar a 26% do orçamento. Na educação a gente termina algumas obras importantes também, começa algumas obras, né? Algumas obras começam e terminam no ano subsequente, e também temos alguns programas de educação tecnológica, musicalização dentro da Secretaria de Educação. Aqui está a lista das principais obras para 2020, né? Então, finalização da creche do Imperial, início, né, da creche do Parque Meia Lua. A creche do Parque Meia Lua é uma creche muito grande, então ela provavelmente inicia em 2020, mas termina em 2021 a obra. Aqui a gente está falando de uma creche do dobro do tamanho padrão. A gente inicia o Centro de Educação Integral Darcy Ribeiro, né, onde hoje a antiga sala da Elvira, que foi desapropriada, a gente vai fazer o integral para todas as escolas municipais da região oeste e também para o Parque Meia Lua. Então, a gente vai pegar... As crianças passam o primeiro turno dentro das escolas e as que optarem por ensino integral poderão se deslocar com o ônibus da prefeitura até o Centro de Ensino Darcy Ribeiro, que vai funcionar na antiga sauna do Elvira, ali nas proximidades da Chiquinha Churig, no São João. Também expectativa de finalizar a obra do Santo Antônio da Boa Vista, da MF do Santo Antônio da Boa Vista, e início do Vila Branca e do Centro. Da Fundação Prolar, a gente mantém um orçamento de 4.800.000 para investir em regularização fundiária, construção e reforma de casas, regularizações e edificações, programas de auxílio aluguel, plantas populares e cestas básicas de construção. Aqui, na lista dos projetos da Fundação Prolar, a gente colocou 2019 e 2020, porque regularização fundiária é um processo bastante demorado. Então, inicia-se, mas demora 1, 2, às vezes 3
às vezes 4 anos, porque o processo é extremamente longo, onde que você tem que, não só, a regularização é só o final, é o ponto final, né? Mas você tem todo um processo anterior, onde que você precisa levar a infraestrutura, fazer cadastro social, tem uma série de atribuições muito demoradas que tomam tempo. Então, a gente, em 2019, já começa e continua áreas como Bela Vista 1 e 2, né, onde Bela Vista teve remoção de família, já foi feito remoção de família. 22 de abril, Jardim Paraíba, 1º de maio, Chácaras Marília, CDHU do Campo Grande, né, o CDHU do Campo Grande, muitos ainda não têm documentação, propriedade dos apartamentos, Vila Ita 1 e 2, Mississippi, e em 2020 a gente continua com os mesmos, né, e começa Veraneio Jau e Pedra Mar. Na parte de segurança, a gente tem uma pequena queda, né, para 23 milhões, e muito disso está porque na lua de 2019 consta recursos do Tesouro para a construção do COI, né? E para o próximo ano não vai ter a construção do COI, vai ter a operacionalização do COI, que já exige um valor muito inferior. Também está inserido no orçamento da Secretaria de Segurança proteção a espaços públicos, patrulha do guarda-amigo, fortalecimento da fiscalização, normas, posturas, defesa civil e o Centro de Mediação Conflito. Assistência social, a gente chega a 26 milhões e meio de orçamento, né? Inserindo aí a Casa Dia na Lucas Nogueira Garcês. A gente tirou a casa de passagem que ficava ali na Lucas Nogueira Garcês, transferiu para a proximidade de São Silvestre, está em processo de transferência para as proximidades ali do São Silvestre. Isso permite que comece uma construção de uma Casa Dia ali na Lucas Nogueira Garcês, onde antes era a casa de passagem. Também tem o Centro de Convivência do Idoso do Parque Meia Lua e reforma no antigo prédio da SAS para abrigar o Centro de Cadastro. Esporte, a gente passa aqui para um orçamento de 8 milhões e 900, né, com reformas e adequações de campos, manutenção e instalação de novos equipamentos de esporte na cidade. Fundação Cultural, 5 milhões e 700, né, para formação cultural, Fundo Municipal de Cultura, Casa da Criatividade, reforma do museu e as demais atividades do calendário oficial de eventos do município. Infra, a gente está falando aqui de quase 114 milhões, né, de reais, para ser utilizado em reformas, recuperação viária, pavimentação de bairros carentes, a duplicação da Castelo Branco, a ligação da Scavone com a Nilo Máximo, terceira ponte, melhorias na iluminação e a continuação da Davilino. Pode passar. Aí que as obras da terceira ponte devem começar esse ano, né, e se prolongam pelo próximo ano. Pode passar. Aí a continuação da Davilino, que também deve ser iniciada esse ano e se prolonga para o próximo ano. A duplicação da Castelo Branco, que deve ter início no próximo ano. E a ligação da Geraldo Scavone com o Anilo Máximo, que também deve se iniciar no próximo ano. Também a gente continua o projeto de avanço na iluminação em LED, né? Então, a gente vai provavelmente conseguir esse ano as principais vias do município passar para LED, e o ano que vem a gente continua gradativamente substituindo as lâmpadas de vapor de sódio por LED. Secretaria de Mobilidade, a gente chega a um orçamento de 24 milhões, né, voltados à acessibilidade de ciclovia, sistema viário, interligação das ciclovias existentes com o Parque da Cidade, educação no trânsito, ampliação e sinalização no trânsito, os novos abrigos, que a gente começou a troca esse ano, a gente segue para o próximo ano, e sistema de controle de qualidade e transporte coletivo. Desenvolvimento econômico, a gente chega a 4 milhões e 300, né, com alguns projetos como
o Parque Tecnológico de Jacareí, a criação de roteiros rural e religioso, os programas voltados a empreendedorismo, cadeias produtivas e empregadoras da moda. Meio ambiente, a gente tem aqui o Plano Municipal de Saneamento Básico, corredor ecológico, que está fazendo a recuperação na área rural da vegetação, inventário de nascentes e fiscalização e controle das nossas nascentes, corredores arbóreos ligando os principais bairros da cidade, recuperação ambiental do Morro do Cristo, né, a gente deve iniciar no próximo ano, e algumas áreas verdes que passarão por recuperação, como Lagoa do Califórnia, Área Verde Cidade de Salvador, Parque Linear do Paraíso e Imperial, além do Centro de Convivência Animal. O SAI, a gente chega a um orçamento... Oi? A gente volta. Oi? Não, é o centro lá do Meia-Lua. Isso. Não, ele começa esse ano, mas ele tem que estar no orçamento de 2020 também, que provavelmente não termina esse ano. Ele começa esse ano, mas continua para o próximo ano. Porque obra, menos de 6 meses, não... a gente deixa 6 meses para ele. Não, é o do Meia-Lua, que vai ser naquela área verde. Então, está finalizando o projeto. Daí, acho que a gente finaliza o projeto esse mês. Daí vai para a licitação. Se tudo correr bem, em 3 ou 4 meses se resolve a licitação. Então, tem que estar no orçamento desse e do próximo ano. SAI, a gente está em 200 milhões de reais, né? A gente está falando da drenagem do São João, Jacinto e Emília. Inicia-se a duplicação da ET Central, esgotamento sanitário ali da região do Panorama e obras do abastecimento de água, de avanço de abastecimento da água, ET do Bandeira Branca e a área de convívio do Liberdade, né? Que é onde o SAI pretende fazer um novo acesso. SRJ, né, o Serviço de Regulação Municipal, tanto da concessão ambiental quanto do SAI, o orçamento estimado em 1.300.000, né, e as secretarias meios, né, Secretaria de Administração, orçamento de 17 milhões de reais, tem como projeto Melhoria no Atende Bem, construção do columbário, né, porque o nosso cemitério já está superlotado, então a gente precisa ampliar o serviço, e a instalação do governo sem papel, para a gente conseguir economias e melhorar a questão ambiental da prefeitura, utilizando menos papel. Secretaria de Finanças, orçamento de 3 milhões de reais, também para custeio. Procuradoria, 16 milhões de reais. Aqui está inserido folha de pagamento, precatórios e também a reforma do fórum. A gente espera que o governo do estado consiga terminar a licitação. Gabinete do prefeito, 4.600.000, também para custeio e manutenção de publicidade. Secretaria de Planejamento, 7.100.000 de orçamento. E aqui a Secretaria de Planejamento vai ser responsável nesse ano e no próximo ano pela regularização fundiária do Rio Comprido. Então, é importante te lembrar que, além de todos os projetos, vai tocar a regularização fundiária do Rio Comprido. Câmara Municipal de Jacareí, 25.800.000, IPMJ, 100.007.000 e Secretaria de Governo, 12 milhões de reais. Aqui tem um avanço com a instalação das novas subprefeituras da Nilo Máximo e da Dom Pedro. Eu acabei passando e não falei das emendas impositivas, do valor das emendas impositivas, que hoje, calculado com essa receita, vai dar um valor de 5.041.000 para a saúde e 5.041.000 para destinar para as demais áreas. Então, isso global para a Câmara, daí aumenta um pouquinho a parcela dos vereadores. Eu acho que
a princípio é isso. A gente está aqui para responder as perguntas, os questionamentos. Apresentação geral, depois a gente vai... Bem, é isso mesmo. Acho que o Celso dá, de fato, aí uma pincelada, até porque são muitos detalhes para serem lidos por ele, né? Ele estava até reclamando aí que... Eu vou falar que eu vou improvisar uma cadeira para você, Celso. Era até bom se você pudesse ficar aqui embaixo mesmo, vai ficar em pé aí, mas acho que... Você não quer ficar aqui? Tranquilo? Tranquilo. Então, agora, logicamente, fica aberto aí não só para os vereadores, como também para as pessoas que estão aqui presentes, agradecer a presença, para que a gente possa detalhar algum ponto que ficou, né, seja por curiosidade, seja de fato ficou obscuro. E aí fica aberto, então, a palavra para quem desejar fazer uso da mesma. O Celso está à disposição para responder. Lucimar, agora você pode... Por favor. Agora você pode, como se fala, espremê-lo. Por favor, sou eu o primeiro que estava no celular. Aquela hora passou batido. Então é o seguinte, quero dizer, boa tarde a todos que estão assistindo aqui a audiência pública. E eu estava vendo aqui a verba impositiva, né? E no Parque Minha Lua, eu destinei para lá R$200 mil. E lá no Parque Minha Lua, inclusive, o postinho lá é muita goteira. Na hora lá e tudo, a gente já tirou fotos, já mandei para a Secretaria de Saúde. Então eu queria ver se vai ser feito este ano ou no outro ano. Porque eu acho que quando a gente votou a verba positiva, é para gastar em 2019, não passar para 2020. Porque 2020, além de tudo, nós temos também fazer ter outra votação para 2020, para fazer também, pegar as duas emendas e colocar no ano só, aí fica difícil para os vereadores. Então eu gostaria que pelo menos no Parque Minha Lua, que é 24 horas, atende toda a região da cidade. Quando dá um feriado, se der um feriado de 4 dias no mês, todo vai para lá. Quando vai no Dr. Telmo, está muito cheio e vai para lá. E aí o povo reclama muito. Quando vai ser feito no postinho do Parque Minha Lua essa verba impositiva? Então, deixando claro que a verba impositiva que foi aprovada ano passado é para esse ano, ela vai ser executada esse ano. Algumas já começaram a ser executadas na cultura, no esporte. As que exigem construção são mais demoradas. Então, se não conseguir terminar num ano, acaba sendo não postergada, né, mas tendo continuidade no ano seguinte, né, porque o processo dentro da prefeitura, o processo licitatório, o processo de projeto, ele é mais moroso, né, mas o ano que vem tem outra emenda impositiva, né. A questão, a gente no começo do ano, no primeiro trimestre, é um pouco mais difícil liberar as emendas impositivas, né, até abril é um pouco mais... Para a prefeitura é um pouco difícil liberar, porque você tem um problema de fluxo de caixa. O fluxo de caixa da prefeitura ele começa a melhorar a partir de março. Então, se você coloca as emendas impositivas no primeiro trimestre, você compromete a receita e você acaba comprometendo as despesas de custeio. Então, por isso que as emendas impositivas, preferencialmente, a não ser que sejam eventos que aconteçam nos primeiros meses, eventos esportivos ou da Fundação Cultural, né, que o vereador destine, que aconteça no primeiro trimestre, as demais elas são colocadas um pouco mais adiante por fluxo de caixa financeiro da prefeitura. Mas fique tranquilo que até o final do ano a sua emenda do Parque Meia Lua será alocada, Valmir. Então, também as academias no Parque Minha Lua. Lagoa Azul é um bairro que não existe academia, a quadra não tem condições de ser usada também, as destinei a verba para lá. E também no Jardim Conquista, onde tem a quadra que está interditada, não está interditada, não está nada, a verba foi para lá. E também a academia que fica no Jardim Conquista. E também a do campo do Parque Minha Lua. A gente tem que saber tudo isso, porque é para a gente dar uma resposta para os munícipes que cobram a gente. E também, além disso, tem mais 50 mil que eu destinei lá para a saúde, lá no Cidade Salvador, que o povo também me cobra lá, porque lá está chovendo dentro do postinho lá. Eu falei, pode deixar que a gente vai resolver esse problema com o prefeito. Por isso que a gente está fazendo essa pergunta para você, Celso. Até um ponto que é importante, porque o ano passado foi o primeiro ano das emendas impositivas, né?
Então, e tanto o vereador quanto a prefeitura não sabia muito bem como lidar com isso e começou tarde o processo, né? Acho que agora, já definindo as emendas no começo do ano, a gente consegue dar até uma velocidade um pouco melhor, porque tem a questão de orçamento. Muitos destinam 30 mil para uma reforma e 30 mil não custeia absolutamente nada. A gente fez um edital aqui de reforma das UBSs, né, onde utilizou, né, grande parte do recurso dos vereadores, fizeram indicação para essas UBSs, mas o valor global de orçamento ficou mais de 2 milhões e tinha de emenda 900 mil. Então, a prefeitura precisou colocar um aporte maior de recurso financeiro da prefeitura para complementar, porque às vezes o vereador está bem intencionado, ele coloca lá 30 mil para 30 mil, 40 mil e acaba não cobrindo os gastos e a gente precisa rearranjar para tentar fazer com que a reforma, a indicação seja cumprida da melhor forma possível. Né? Às vezes o vereador coloca, a academia tem um custo médio de 50 mil reais, uma academia ao ar livre com obras de infraestrutura. Mas tem academias que acabam custando muito mais do que 50 mil reais, porque o terreno é muito ruim, porque tem que fazer uma obra de drenagem grande. E essas peculiaridades a gente vai descobrindo durante a obra. Então, tanto que agora a gente vai passar, né, o valor das emendas impositivas para os vereadores, né? A gente fechou aqui a receita na LDO, provavelmente a gente revise um pouco para baixo, quando for fazer a LOA, mas o vereador já vai pensando o que ele vai querer para o próximo ano, né? E se for exigir licitação, contratação, que a gente já comece o processo o quanto antes. Porque um ano, às vezes, é muito pouco para você escolher uma área, às vezes precisa de licença ambiental, às vezes tem uma série de intercorrência durante o processo licitatório. A empresa que perde pode andar com mandato de segurança e barrar por 1, 2, 3 meses a licitação. Então, tem uma série de nuances que atrapalham o processo, que o quanto antes a gente começar é melhor. Então, esse ano é o primeiro ano das emendas impositivas, né? Algumas das emendas a gente já criou uma comissão, né, para avaliar os projetos conforme a lei das entidades. Então, todas as entidades já estão entregando os projetos para a gente e a gente vai repassar o quanto antes os recursos para as entidades. E a gente já começou alguns eventos da Fundação Cultural, eventos do esporte, já começou a repassar. Então, a gente está alinhando isso para que e o ano que vem a gente espera que o fluxo seja melhor se a gente já, desde o começo, tiver o que vai ser exigido de obra, o que vai ser repassado para as instituições. Tá bom, obrigado. Posso tirar mais uma dúvida, Celso? Claro. Eu também estava olhando aqui as reformas, né? Eu sei que você já deixou claro que até 2019 vai acontecer. É que eu também mandei uma emenda de 150 mil para a reforma do canil municipal, porque os animais ficam presos, né, no local fechado, para fazer um solário, alguma coisa para eles poderem brincar, tomar sol e serem guardados de novo no canil. E o muro está caindo, enfim. É o lugar que as pessoas ficam, o banheiro precisa de uma reforma. Dá uma qualidade melhor no trabalho para as pessoas. Vai acontecer esse ano, então, né? Sim. Também. Tá joia. Né? Não quero ser repetitiva. A expectativa é essa. Sim. Se nenhuma intercorrência fora do normal, acontece esse ano ainda. Tá. Quero pontuar algumas coisas também. Primeiro, o Meia Lua daqui a pouco vai emancipar, né? Tudo tá lá, né? Aí, ó, Valmir. Prefeitura, hein, Valmir? Bom, eu acho que é bom a gente pontuar algumas coisas, principalmente com relação à saúde. É mais para frisar e depois eu questiono. A colocação primeiro da UBS Central, agora em 2019, né? Então, a reforma, vai dar a ordem de serviço da reforma agora. Então, inicia o atendimento em 2020. 2020. Mas provavelmente a reforma ali deve ser de 8 meses. Final do ano, mais ou menos, que vai terminar as obras, né? Eu acho que a licitação está pronta, então deve ser dada a ordem de serviço nos próximos dias. E daí a gente está falando ali de uma
uma obra que pode durar entre Mais de 6 8 a meses. 12 meses. Então, meio do ano que vem. Meio do ano que vem, segundo semestre. A ampliação dos horários de atendimento da UBS, a secretária de Saúde ela já havia mencionado que já está estudando 7 unidades, né, para passar a ser 22 horas, até as 22 horas. A gente sabe que agora com o projeto está na hora do governo federal há essa possibilidade para o PSF, né, para as unidades Sim. de saúde da família. Então, isso vislumbra também para 2020. Se conseguir em 2019, a gente já É viável algumas unidades. se conseguir para 2019, a gente já antecipa. Beleza. E alguns questionamentos aqui. Aí vamos entrar aqui na seara do meia-lua aqui. Primeiro, com relação à SAS, né, Secretaria de Assistência Social. A gente tem a construção do Centro de Convivência do Idoso, com aquele recurso que eu, a Patrícia e o Isaías fomos assinar lá em São Paulo. A Lucimar também estava junto, né? Isso. É isso, esse recurso. Esse é o do Meia-Lua, né? Ali na... Aquele recurso que fomos assinar em São Paulo será implantado no Meia-Lua. Isso, só que aquele recurso... Eu sei, tem a contrapartida do município, sabemos. Ele é muito pouquinho perto do valor da obra. O Estado deu 250 mil Isso. e a obra não custa menos de 750. Nossa, aumentou o orçamento. Então, ali tem um aporte do governo municipal para finalizar. E no Esperança, no lugar onde hoje é a Casa de Passagem, busca o Centro-Dia. O Centro-Dia do Idoso. Isso. Com aquele recurso que também nós... Aí não estava, Lucimar, né? Mas que nós trouxemos. Ou Isso. não, vai... Esse começa com a parte do Tesouro. Esse recurso não... Já tem um aporte do Tesouro para isso. Com previsão também para 2020. Com previsão de começo de obra. Começo de obra para 2020. Então, 2020. Tá. Na Casa de Passagem, o Isaías tinha comentado a isso gente mesmo. começa o processo de mudança agora da Casa de Passagem para o São Silvestre. Para o São Silvestre. E com isso libera o espaço para que seja feito o projeto. A gente já está finalizando também com a Mitra, porque aquele terreno era da Mitra, né? Sim. Então a gente precisa finalizar a parte cartorial da permuta, que foi inclusive aprovada nessa casa, né? Da permuta de áreas que houve com a Mitra. Então precisa se finalizar a parte cartorial e daí começa esse projetos e licitação do projeto para o Esperança. Perfeito. Ali, para mim, seria indispensável mesmo. A princípio é isso. Tem algumas considerações aqui, mas de boa. Eu, como assistente social, como comunidade, eu fico olhando a LDO e fico preocupada. Por quanto que os recursos do que nós entendemos no âmbito social, de combate à violência, de investimento em juventude, diminuiu o orçamento, diminuiu 1 milhão de cultura, diminuiu o esporte, diminuiu... então, eu acho que isso é muito complicado para a gente entender. É um investimento na pessoa humana. E aqui também eu estou vendo a questão da família segura. Ela está em qual suporte das secretarias? Porque é muito importante ver que é uma ação importante e que eu acho que todas deve ter essa convergência de unidade nas ações para atender a população, como tem, a exemplo, o programa Família Segura. Tem Secretaria do Gabinete, tem Secretaria de Saúde, tem assistente social e tem Secretaria de Segurança Cidadão. É muito importante ver essa integração de secretarias. Aonde que eu vou enxergar o investimento nesse programa que também é de prevenção contra a violência, também de valorização e cuidado com a pessoa humana do nosso município. Bom, como você mesmo disse, ele está no orçamento nas 4,
mas você vai conseguir ver a ficha dotação orçamentária dele bem claro na Lua. Então, quando for feita a Lua, daí aparece família segura escrito lá. A questão que você falou dos gastos, da diminuição do orçamento, é que tem um fator novo, né? A capacidade de investimento da prefeitura, ela não é grande. O custeio, né, custeio de saúde, de educação, ele é muito alto. A gente retirou do orçamento, separou um montante de 8 milhões de reais de emendas impositivas. Não existe dinheiro novo. Não é que essas emendas impositivas é um dinheiro novo. É um dinheiro dos cofres públicos que já tem uma capacidade de investimento baixa, onde que você separa e passa aos vereadores a possibilidade de indicar esse montante financeiro. Como esse ano a gente teve um montante muito grande dessa casa destinada a esporte e à cultura, na hora que a gente vai fechar o orçamento do próximo ano, não tem esses 10 milhões de emenda impositiva, tinham que sair de algum lugar. E não tem dinheiro novo. Né? A gente não tem, o custeio da prefeitura, ele é muito alto, em coisas que a gente não consegue mudar. Não consegue diminuir folha de pagamento, não consegue diminuir contratos que estão já firmados, não consegue diminuir repasses aos hospitais, não consegue diminuir serviços, não consegue diminuir uma série de coisas. Então, quando a gente tem uma redução do investimento na cultura e no esporte, é porque essa casa já indicou esse ano um investimento nessas áreas e para o ano que vem provavelmente vai indicar também. Mas não é tão necessariamente isso, né? Exato. Não, mas a gente a liberdade de nós, vereadores, fazer análise e dar o direcionamento. Mas eu acho que, por exemplo, a gente sabe o importante, o aumento do investimento na saúde e educação. Já tem um aumento significante. Aumentou isso. Diminuiu, aumentou. Sim, e nem pode, não pode diminuir. Não pode diminuir, mas aumentou bem. Sim. Então, entendeu? Então, é isso que eu estou falando. Eu acho que a gente tem que não perder esse olhar que investir na cultura, investir no esporte, é tirar a vulnerabilidade de rua, a ocupação dessa juventude. Também, eu vi que também na Secretaria de Desenvolvimento também teve um aumento no orçamento da Secretaria de Desenvolvimento, mas não houve... eu estou tentando olhar aqui bastante a injeção na questão de geração de trabalho de renda. Né? Tem uns programas já definidos, mas direcionado a gênero. Não tem assim, uma visão global de atendimento para a população. Então, é esse questionamento que eu estou fazendo. Então, enquanto cidadã, vindo de comunidade, observando como todos nós vereadores estamos em muitas comunidades, a presença de jovens na rua. Então, é preciso aumentar esse investimento e não diminuir. E eu não posso considerar que nós, vereadores, temos que direcionar a verba positiva todo mundo para essa demanda. Não. O que eu disse é a questão matemática. Você tem um orçamento, você tem um montante de recursos que você não pode mexer, que você não tem liberdade para mexer, e tem recursos onde você tem uma margem maior para mexer. Então, não tem como você retroagir em serviço, você diminuir creche, não tem como você fechar creche, não tem como você fechar o BS para fazer um campo novo, porque você tem um recurso aí de 10 milhões de reais de investimento destinado a essa casa para indicação. Então, não tem dinheiro novo. Quando a gente fala que a gente criou-se a emenda impositiva, não é que apareceu mais 8 milhões no caixa da prefeitura. Não, é de dinheiro que estava dentro da prefeitura, que antes era indicação do prefeito e passa a ser agora indicação dessa casa. E essas áreas são as preferidas dos vereadores. Então, e se por um acaso não vier a ser isso, a gente pode fazer um remanejamento e manter. Só que aí todas vão manter as atividades. A gente não está falando de redução de atividades. Então, a gente está falando de a possível expansão das atividades, está atrelado também às emendas impositivas dessa casa, como já também fez nesse ano, onde se
se destinou um volume financeiro considerável tanto para a cultura e para o esporte. E a outra questão também, lá tem o NASF do Jardim Flora, não apareceu aqui, então é sinal que vai fazer toda aquela reforma esse ano lá, no Jardim Flórida, na Rua Não está Montana. aqui, mas vai. Já desapropriou o prédio, já começou a fazer o projeto, vai se licitar o projeto e começa o ano que vem, já começa. A ideia já é entregar, começar a operacionalizar no ano que vem. Já começar os atendimentos no Jardim Flora no próximo ano também. Porque aqui não está marcando na listagem. Não está aqui uma apresentação sucinta, mas já está. Ô Celso, você poderia voltar só o primeiro quadro que você coloca da projeção de evolução das receitas? É possível? Pode voltar. Só para eu não falar besteira aqui. Tem como voltar? Cadê o pessoal da TV? É aqui? Ah, tá. Ah, tá. Valeu. A gente vê ali que na receita corrente líquida fecha com 840 milhões. Isso. Em 2019, a projeção de 940 milhões. É isso mesmo? Vocês estão prevendo 100 milhões a menos na arrecadação? Tá bem menor, porque teve uma frustração muito grande de vinculados. Então, porque na receita corrente líquida entra os vinculados, né? Uhum. Então, a gente já reduziu bastante transferências estaduais, federais, transferências voluntárias, deu uma boa reduzida, sim. A gente esperava, estava num cenário mais otimista o ano passado, esse ano a gente está mais pessimista. Aqui também vocês não projetaram, eu também não sei se nesse caso entra. Ainda há uma expectativa daquele empréstimo. Sim, falando em 240 não, ele está projetado milhões. aqui. Ele está projetado aqui. Mas não está ali. Está sim, na diferença aqui porque você tem aqui de total município tesouro, ele entra a arrecadação própria e os repasses. Essa diferença entre 580 e 840 é os 200? Não. Tem as transferências vinculadas à saúde, tem as transferências vinculadas à educação e também tem a operação de crédito. Porque senão não vai bater, né? Não. Nessa diferença aqui entre os 840, que é a receita corrente líquida total, e os 581, que são arrecadados pelo Tesouro, estão as transferências voluntárias, os repasses nas áreas de assistência, sim. Saúde e os contratos de operação de crédito. Positivo. Nossa. Celso, boa tarde a todos. Umas perguntinhas aqui, eu gostaria de fazer uma de cada vez. Com relação à ampliação dos horários das UBSs, você sabe quais são essas UBSs que vai poder ter o horário ampliado? A princípio, Parque Santo Antônio, Santa Cruz dos Lázaros, Cidade Salvador e Santa Cruz e Jardim das Indústrias. A princípio, às 4. Então são as de 12 horas que vão? Entendi. Hoje é das 8 às 8, passa das 8 às 10. Entendi. Até às 10 horas da noite. Até às 10 horas da noite. Se me permite, Celso. Eu acho que eu pensei que fosse algumas outras UBS, por exemplo, que tem um período mais curto, que fosse ampliar também até os horários de 12 horas hoje, por exemplo. Não é isso, não? Não, a princípio a gente começa com essas 4. Isso. Se me permite, eu vou esclarecer. A princípio são essas 4, porque elas já estão fazendo até às 19 horas, porque tem o atendimento do plantonista, mas elas são unidades de saúde da família. O decreto, o projeto do governo federal é que as unidades de saúde da família, elas passem a atender até às 22 horas durante a semana ou no sábado. Como essas unidades já estão abertas até às 19 horas, é muito mais fácil para a gente otimizar o RH ao longo das 22 horas.
porque elas já estão em estruturas prontas. Então, o custo por executivo é muito menor nessa otimização do RH. E as outras unidades, não sei bem, mas provavelmente ele vai ver a questão população, a parte geográfica, para determinar quais são as outras unidades que precisam também ter essa ampliação. Então, terá, se me permite responder, terá mais outras 3 unidades, Juarez, que serão ampliadas das 5 até as 22 horas, mas de acordo com a demanda e necessidade daquela região, atendimento, população e equipe, porque as unidades terão que ter, no mínimo, 3 equipes, elas não podem reduzir esse número, ok? Acho que... Com relação ao CDHU, o CDHU não é do Estado? Aí você falou aqui de regularização, mas cabe ao município? Porque muitos ali não têm a propriedade, tem a posse, mas não tem a propriedade dos apartamentos. Então, precisa de iniciar um processo de regularização fundiária ali, porque as pessoas não têm o título de posse, ou o título de propriedade, desculpe. Então, ali precisa fazer a regularização. Outra coisa também, com relação às reformas das UBS, a gente pode ver aqui que tem algumas que já foi indicado aí as reformas. Mas eu indiquei também e aí falando da emenda impositiva, para o Santo Antônio da Boa Vista, por exemplo, uma ampliação na UBS do Santo Antônio da Boa Vista. Me parece que no Esperança também, assim como o vereador Abner também tem essa dúvida, e não tem nada aqui nesse daqui. Não tem falando nem do Esperança e nem do Santo Antônio da Boa Vista. É porque vocês indicaram para o exercício de 2019. Então, elas devem ser executadas ainda esse ano. Por isso que não está para o exercício de 2020. Então... Entendi. Tem que estar... Teoricamente, tem que ser executado ainda esse ano. As que vocês indicaram para esse ano, para vocês... Com relação às emendas impositivas, é claro que isso causou uma expectativa muito grande para nós, vereadores, aqui. E aí a gente fica um pouco meio que, sabe, se a gente até vendemos uma coisa para os nossos eleitores, por exemplo, de que a gente iria, com o nosso apontamento, realizar, ajudar o governo a realizar algumas obras. E aí, pela sua fala, eu percebo que talvez alguma delas não sejam nem atendidas, conforme a disponibilidade de verba do governo. E aí eu cito aqui as academias ao ar livre, que foi uma demanda muito grande que estão nessas emendas impositivas, A gente está fechando um pacotão de academias ao ar livre que a gente vai licitar, porque como foi uma demanda de todos os vereadores, então se levantou terreno, topografia, projeto. Então, a gente espera ainda no próximo mês a gente fazer a licitação do pacotão das academias ao ar livre, contemplando todas as academias indicadas pelos vereadores. Então isso já está sendo... A gente já escolheu as áreas, então está... Legal. Com relação ao infra, não deu para saber aqui o investimento de 2019 e 2020. Me parece que ela aponta só 2020, não é isso? Não, a ponte começa agora em 19... Mas eu digo o investimento de 2019, o vereador Abner tem aí do infra, Qual foi? Não, então, mas aí é só 2020 mesmo. É só 2020. Quanto foi em 2019? Quanto está sendo em 2020 para ter uma diferença? Aumentou isso? Infraestrutura. Não, tá similar, A diferença no infra é a operação de crédito das obras, Mas é bem similar. No caso do esporte, eu percebi aqui que o valor continua o mesmo, O esporte continuou o mesmo valor do orçamento. Então, mas o mesmo valor com esse aumento de academia ao ar livre, de campinhos de futebol... Mas é que não entra. Não entra? Não entra. Esses investimentos... eles entram como emenda impositiva. E não, aqui é o orçamento da secretaria para a execução das suas atividades, para a execução para manutenção, para o seu custeio. Essas academias ao ar livre, os campos de futebol indicados pela casa, eles entram como emendas impositivas. Ele não entra aqui como Secretaria de Esporte. Obrigado, Celso.
Gostaria de voltar nessa questão das unidades básicas de saúde do Programa Médico da Família, que é interessante. Acho que a gente até... É uma informação para mim nova. Esse é um programa, pelo que vocês estão me falando, obedecendo aí uma norma do governo federal. Do governo federal. Certo? Com isso, obviamente, os repasses também são provenientes do governo federal. Isso? Parcialmente, né? Sim, a gente sabe que tem uma... Como é tripartite, onde o Estado não entra, né? É o único lugar que eu vejo que é tripartite, onde só duas partes colaboram, né? O município e o governo federal. Sempre colabora com mais. Não, é só para saber. Então, legal. E a previsão, vocês falaram que são mais 3, é isso? 7 no total. São 4 agora, mais 3. Está mais avançado. Que são essas que já estão com 12 horas, tem mais condições de cumprir os requisitos. Obrigado. Já cumpre. Celso, eu fiz um pedido de informação, não me atentei se veio a resposta ou não, mas acho que cabe... É pertinente perguntar, por exemplo, o Senai vai ser entregue para a Prefeitura esse ano, né? Pelo que a gente já está vendo, todas essas coisas. E daí, no caso, não entraria aqui também na LOAS? Não, o Senai é do Sistema S, né? Ele vai transferir para um prédio novo e a Prefeitura só vai ficar com um prédio antigo do Senai, que volta para a Secretaria de Educação, que tem um déficit ali já de vagas escolares, que provavelmente vai utilizar lá, mas aí está contemplado no aumento da expansão de vagas dentro do orçamento da educação. Então está previsto já. Isso. Ok. Mas não se pode contar com a devolução antes que o prédio de lá esteja pronto. Tá. Obrigada. Mais ninguém? Os jovens aí? Algo a... Eu sei que é meio complicado para vocês. Para nós já é complicado, imagina para vocês. Mas é importante a gente ressaltar que, obviamente, que essa apresentação, ela cumpre... Você vai querer fazer pergunta? Quem puder ter um microfone para levar ali para usar enquanto eu vou falando aqui. Existem algumas leis, né, que precisam ser cumpridas. Uma das leis com relação ao orçamento da cidade é uma apresentação pública, né, para a população, para os vereadores, para que se dê transparência daquilo que o município está pensando, né, para a cidade. Parece um pouco técnico, né, e até mas ela vai se aprofundando. Você faz uma lei, a princípio, para 4 anos, depois você vai detalhando ela ano a ano, e ano a ano você vai fazendo também a lei orçamentária, que ali é onde você vê mais claramente onde você vai aplicar os recursos que estão previstos, né, para ser arrecadados, especificamente em que áreas, em que serviços serão aplicados. Então, essa aqui é uma apresentação, como eu disse, obrigatória, onde a gente tem uma noção de quais seriam, vamos dizer assim, as perspectivas, seriam as propostas que o governo tem para o ano seguinte. Isso depois passa aqui pelos vereadores, é aprovado. Muito pouco a gente tem, às vezes, que alterar, até porque esse é um projeto do Executivo, é um projeto do prefeito, e cabe a nós fazer uma análise mais superficial, a não ser que a gente entenda que há alguma incoerência muito grande, e aí a gente pode fazer discussão. Mas é um projeto que muito pouco o vereador pode estar, vamos dizer, fazendo alterações. É meio que assim, né? Não vamos mexer naquilo que é dos outros, porque quem vai arrecadar e aplicar esse recurso é a prefeitura. Então, é mais mesmo uma obrigatoriedade para dar, vamos dizer, transparência daquilo que o município está pensando para o ano que vem. Pois não, Zé, pode fazer a pergunta. Boa tarde aos vereadores presentes. Boa tarde, Celso. Muito obrigado pela oportunidade aqui. E me esclarece onde eu estiver errado. Tem uma situação assim, tem 100 milhões previstos a menos de receita, eu fico preocupado na questão dos empréstimos que são feitos pela prefeitura. Se já tem previsão de orçamento menor, como é que a gente vai assumir o pagamento de tudo isso que está sendo emprestado ultimamente aqui? Sobre as emendas impositivas, eu posso estar errado e você me esclarece. Se o vereador indica lá uma emenda impositiva para uma área,
ao invés desse dinheiro ser um dinheiro a mais para investir ali, você acaba reduzindo o recurso nessa área, então a emenda impositiva acaba sendo um tiro no pé, né? Acaba sendo complicada essa situação. Eu acho que esse dinheiro tinha que ser um dinheiro a mais. Se eu tenho 10, o vereador mandou mais 10, então eu vou ficar com 20. Não vou prejudicar essa situação. Na questão da Câmara Municipal, em diversos anos a gente vê os vereadores, os presidentes, né, dizendo, eu devolvi 100 milhões, eu devolvi não sei quanto, 3 milhões, 4 milhões, devolvi o dinheiro aí que seja. Pegar uma média, é uma sugestão, pegar uma média de gastos da Câmara dos últimos anos, e, bom, já está gastando tanto aí por mês, então vamos colocar um orçamento menor ali, porque está devolvendo mesmo, então não vai usar esse dinheiro. Aí aproveita esse dinheiro para uma área mais específica. É uma sugestão que, de repente, poderia ser feita. Uma média, por exemplo, dos últimos 3 anos de gastos, estão devolvendo dinheiro todo ano. Então não precisa de tanto dinheiro lá. Vou tirar daqui e botar num lugar que tem mais prioridade. E uma outra coisa, inclusive que eu estou sentindo na pele hoje, é o seguinte, que vocês pudessem olhar no recurso aí da saúde, na questão da compra de remédios. Por exemplo, eu fui ao postinho de saúde ontem, estou com um problema vascular na perna, não tem médico para me atender, primeiro isso. Aí o médico que me atendeu lá me deu a receita, mas também não tenho remédio. Eu não tenho médico e não tenho remédio. Então, fazer também um levantamento dessas compras de remédio. Quais são os remédios que são prioridade? Quais são os remédios que mais têm saído ali, que o povo mais tem utilizado? Fazer um censo dessa situação. Tem os agentes comunitários de saúde aí, tem tanta gente para trabalhar, que a gente vê remédio aí, já vimos notícias de remédio indo para o lixo, estragando. E aí eu preciso de um remédio para minha perna está ruim, eu não consigo andar direito, e não tem remédio. Então vamos olhar essa situação com carinho, pegar esse orçamento e gastar naquilo que realmente importa. De repente pode ser esse dinheiro que está sobrando aqui da Câmara, vamos colocar lá. Para a prefeitura, o Diosmina, que é o remédio que eu preciso, não é tão caro assim e não está sendo comprado. Aí a prefeitura vai esperar a justiça pegar e mandar lá uma paulada, aí o cara, obrigado pela lei, vai gastar até mais para ter que comprar isso. Então, por favor, gente, é esse tipo de atenção que eu estou querendo. Vamos lá, foram 4 perguntas, né? Vamos tentar. Da Câmara, a Lucimar falou que responde. Realmente a gente fez uma frustração de recursos na questão dos repasses voluntários, mas isso não compromete, porque uma coisa é receita, outra coisa é despesa. Então, tem que ter um equilíbrio entre receita e despesa, mas o que você estava falando é de frustração de receita e, do outro lado, mas a equação entre receita e despesa está equilibrada. Essa equação tem que estar equilibrada, e nisso está. Então, se foi... teve uma frustração ali, se tirou de outro lugar. Então, fique tranquilo quanto a isso. A segunda questão era da emenda impositiva. O caixa é um só, a arrecadação é um só. Só existe um jeito de aumentar a arrecadação, fazer esse dinheiro novo, é aumentar imposto, que não está em discussão aqui. Então, a gente destina parte do orçamento municipal, que sempre esteve no orçamento municipal, que sempre foi arrecadado pela prefeitura, para que os vereadores, que são parte do processo, indiquem para onde vão esses recursos. Mas só existe um jeito de aumentar a arrecadação municipal, é onerando o contribuinte, e isso não está em pauta. A terceira pergunta, a Lucimar falou que quer responder, que é a questão da Câmara, mas lembrando que a Câmara é um poder autônomo, né? A Câmara devolve dinheiro quando ela consegue economizar, mas também ela precisa deixar um valor confortável para que ela consiga trabalhar e não precise depois pedir suplementação à prefeitura, se caso venha a ter uma imprevisibilidade no meio do caminho. Como o senhor sabe, o seu orçamento deve ter imprevisibilidade uma vez ou outra, pode ser que o orçamento da Câmara Municipal também tenha imprevisibilidade e tenha que ser necessário um aporte. Então, é interessante que a Câmara trabalhe com conforto e, no final do ano, se ela conseguiu economizar, ela devolve aos cofres municipais. E acho que a última pergunta da saúde, peço ao senhor que procure, faça a gentileza de procurar a ouvidoria da Secretaria de Saúde para que a gente possa solucionar esse problema para o senhor. Como é um problema pontual de remédio, acho importante procurar a ouvidoria, fica ali na Secretaria de Saúde mesmo, para que a gente possa solucionar esse problema. E esses remédios que o senhor alegou, que está sendo perdido, é uma prática comum no Brasil, mas não tenho conhecimento disso aqui no município.
Então, às vezes é uma notícia de fora, uma notícia de outro estado, de outra cidade, mas então peço por gentileza que procure a ouvidoria da Secretaria de Saúde. Mais alguma? Eu já respondi da Câmara. Ele já respondeu da Câmara e a dificultador de... Não é uma conta exata o gasto do orçamento do Zé Roberto. Então, por isso que às vezes sobra. E às vezes também, como foi colocado a questão do poder público, questão de licitação. É que nem, por exemplo, dá o exemplo da TV Câmara. Foi planejada uma licitação de R$600 mil para fazer a manutenção de todo equipamento técnico, uma manutenção que tem que ser específica, técnica da Câmara Municipal. Não conseguiu realizar essa licitação no ano passado, por isso que a gente devolve. Há também, umas vezes, uma gordura na questão, por exemplo, de folha de pagamento. Porque há vencimentos pelo tempo de serviço do servidor, então acaba sobrando algumas reformas. E como falou o Celso, é uma verba para a Câmara Municipal já descrita por leis. E a gente tem feito o orçamento abaixo dessa porcentagem máxima que a gente pode por lei. Por lei, a gente pode pegar 6% do orçamento da Prefeitura e colocar na folha da Câmara Municipal. Se você observar, a gente não tem pegado essa porcentagem por lei para o uso da Câmara. Então, a gente tem que estar tendo essa consciência de fazer os estudos em cima do uso das secretarias para poder estar utilizando. Por isso que tem essa sobra. Então, não é que a gente faz cálculo a mais. É que a gente, às vezes, uma licitação não dá certo e acaba tendo que ser prorrogada para o ano posterior. Então, por isso que tem essa devolução, porque não é uma matemática exata, né? A gente não faz em cima, a gente faz em cima da necessidade do planejamento do orçamento. Mas, assim, não necessariamente que nós vamos ter que usar tudo aquilo, né? Porque tem variações tanto em licitação, é uma coisa estimada. Então, às vezes, uma licitação ela dá menos, mas é um pouco difícil, só se a gente ampliar o projeto. Então, por isso que dá. Agora, no caso, a gente fica um pouco entristecido, porque, que nem você colocou, a sua questão da perna é uma coisa que é um remédio que a gente tem lá, porque é dor no momento, não é um tratamento específico, né? Só quero dar uma elucidada, porque como já fui presidente da Câmara, é importante. Diferentemente da Prefeitura, a Câmara, ela recebe o seu duodécimo, ou seja, todo mês é repassado aquilo, vamos supor, a 12ª parte daquilo que foi tratado para o ano inteiro, independente da arrecadação. Inclusive, tem uma lei, né, que aperta um pouco aí a Prefeitura, é o seguinte, mesmo que caia a arrecadação, a parte da Câmara tem que vir. Então, por isso que é natural, né, é normal que se devolva isso quando vai chegando no final do ano. Você faz um orçamento para o ano inteiro e vai se repassando esses valores por mês, à medida que não vai se consumindo, logicamente, quando chega no final do ano, isso é devolvido. Diferente na Prefeitura, que se cai a arrecadação, o prefeito tem que cortar, ele vai ter que ir cortando, vai ter que ir ajustando o orçamento. Então, é assim que funciona. Por isso que praticamente todas as vezes... E que bom que é devolvido, né? Porque não é que é má gestão. Tem gente que confunde com má gestão. Não é, não. Às vezes é economia, né? Porque você faz uma estimativa, por exemplo, para uso de combustível. Você tem que fazer a licitação, você tem que ter aquele valor reservado. À medida que não se gasta aquele combustível, obviamente você não precisa ter aquele dinheiro. Então, quando chega no finalzinho do ano, você ajusta e devolve para a Prefeitura, que, na verdade, o dinheiro é da população, né? Não é nosso. Então, deixar bem claro isso. Vamos lá, Juarez. Só fazer um comentário também em cima desse pedido do Zé Roberto. Zé Roberto, amanhã nós temos também, e por isso que tem que ter um valor a mais em caixa, né? Porque as coisas podem acontecer no meio do caminho de se gastar um pouco mais. Amanhã nós temos um projeto aqui do vereador Paulinho dos Condutores, que botou mudando o horário da Câmara. Essa despesa vai aumentar absurdamente. Amanhã esse projeto vai entrar, então a gente até queria ouvir a opinião da população, porque eu, sinceramente, eu não mexeria. E eu vejo o Zé Roberto aqui quase que sempre, que é uma pessoa que está sempre presente aqui, então eu acho muito importante a avaliação do público, dos munícipes também, né? Porque já passou por essa Câmara aqui, esse horário.
né, Valmir? Valmir esteve aqui, e não, se a questão é ter mais gente no plenário, infelizmente não aconteceu isso quando esse horário era noturno. Vai acontecer agora? Não sei, ainda mais com a nossa TV também, que ela tem uma audiência muito boa. As pessoas, muitas vezes, elas, de casa mesmo, elas acompanham a sessão de Câmara sem precisar exatamente vir aqui no plenário, né? Então, a gente precisa pensar direitinho, avaliar se compensa votar favorável a esse projeto, que vai dar uma despesa danada, vai aumentar e muito os gastos da Câmara Municipal, e talvez, se o objetivo é atingir ter um público maior aqui dentro, de repente a gente não alcance isso. Mas é um gasto a mais que vai acontecer, que entra naquele dinheiro, Zé, que podia ser devolvido no final da legislatura aí. Algum vereador? Mais alguém? Alguma pergunta? Assessoria aqui do vereador Rodrigo Salomão, do vereador Luiz Flávio e do vereador Fernando da Ótica também. Todos satisfeitos? O Arildo, só complementando a fala do José Roberto, referente à sessão solene, tem que lembrar que foi uma iniciativa que nós estamos continuando aqui, de algumas sessões solenes acontecer no horário de sessão ordinária. Então, a gente diminuiu 50% da sessão que era à noite, que passou a ser na sessão ordinária. Ok, algum vereador, mais alguma coisa? Sônia, Márcia, Valmir, Juarez, Abner. Bom, sendo assim, quero agradecer aqui a presença do Celso, juntamente com a equipe que o acompanha. Turci, que gosta de ficar lá na plateia, né, Turci? Turci fica só fazendo anotação lá. Quando aperta, ele dá um alô para a gente. Seja bem-vindo sempre aí à nossa casa. Bom, sendo assim, quero agradecer a presença de todas as pessoas que nos acompanharam pela TV. E às 16h27, damos por encerrada essa sessão solene. Agradeço mais uma vez a todos e até a próxima oportunidade.